Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso tema sobre técnica cirúrgica. Agora vamos falar sobre síntese, sobre as técnicas de sutura. Já falamos anteriormente sobre diérese, exérese, hemostasia. Agora vamos para a etapa final, que é voltar com os tecidos para a sua posição. Então o conceito de síntese é o quê? É o conjunto de manobras utilizadas para realizar a aproximação dos tecidos de forma a coaptá-los, devolver os tecidos para sua forma e sua posição original. Agora, o conceito de síntese, ele não é apenas em tecidos móveis. Se formos parar para pensar no contexto maior, em cirurgia maxilofacial, pode ser aplicado também para cirurgias de osteossíntese, que é a fixação do tecido ósseo com placas e parafusos. Mas na aula de hoje vamos falar sobre sutura, sobre técnicas de sutura. Então, o conceito de sutura em tecidos moles, obviamente, é a cooptação das bordas da ferida através do uso de fios apropriados. Bom, e quando fazer, né? É a última etapa da cirurgia. Claro que em casos de urgência e emergência, numa hemorragia, por exemplo, a sutura faz parte de técnicas para a contenção de hemorragias. Mas quando se trata de finalização da cirurgia, estamos falando da reaproximação dos bordos da ferida, após a cirurgia ser limpa, ser irrigada, né? Após ter sido realizada a extração de um dente. Então, reaproximamos os tecidos para suas posições originais e realizamos a técnica de sutura. Bom, antes de falar em especial sobre a técnica que iremos escolher e iremos indicar, temos que entender alguns princípios gerais para a realização dos pontos. Que princípios são esses? Primeiro, nunca deixar o ponto sobre a linha de incisão. Depois, não deixar o osso exposto. Na verdade, a ideia é programar um retalho muito bem feito, né, para que a finalização com a reaproximação dos bordos seja uma finalização perfeita com cooptação dos bordos de ferida. Outra importante orientação: a sutura, o ideal é que ela seja sempre da parte móvel para a parte fixa do retalho. Isso irá ajudar e muito ao posicionamento daqueles tecidos na posição original. Mais uma observação: quando a ferida for extensa, não é uma regra, mas se você realiza pontos intercalados no meio da ferida, depois intercala novamente num ponto intermediário e gradativamente fechando essa ferida, você consegue estabilizar bem esse ponto de uma forma uniforme. Uma outra orientação também é o quê? A distância entre a entrada da agulha e a linha de incisão. O ideal é que seja em torno aí de uns 3 milímetros. Menos que isso, você vai ter o risco de ter uma ruptura daquele tecido mole. Tá? E deve ser simétrico entre os dois lados da ferida cirúrgica. Bom, se houver incisões relaxantes, aqueles retalhos triangulares ou retangulares, né, com uma ou duas relaxantes, o primeiro ponto, é o mais importante de todos, ele deve ser aquele do início da incisão relaxante. Com isso, você já vai estabelecer a posição do seu retalho. Em seguida, você pode ir intercalando e realizando a sutura pela incisão intraocular ou pela incisão relaxante, os outros pontos. E, obviamente, esse planejamento, então, ele é em função de um retalho inicial bem feito. E aí a sutura será realizada, como eu já disse anteriormente, para coaptar os bordos dessa ferida muito bem planejada. Falando em princípios gerais na realização da sutura, vamos falar a forma ideal de manusear o porta-agulha. O ideal é que o polegar e o quarto dedo venham entrar nas argolas do porta-agulha para que 2 dedos fiquem posicionando e estabilizando aquele porta-agulha. Outra orientação é que a agulha entre perpendicular aos tecidos no movimento circular. Com isso, eu vou entrar de uma forma, eu vou pegar uma quantidade de tecido melhor e sem entortar a agulha. Então, essa orientação é fundamental. Muitos alunos, muitas vezes, entortam o tempo todo a agulha por não respeitar esse movimento circular ao realizar a sutura. Outra orientação importante é como dar o nó cirúrgico. O nó cirúrgico é o mesmo, tanto para pontos simples quanto para pontos contínuos. Então, inicialmente, quando nós passamos o fio de sutura na linha de incisão, já saindo do outro lado da ferida, e a partir daí nós iremos fazer o quê? 2 voltas do porta-agulha no fio, no sentido horário. Se quiser fazer uma terceira volta, até pode. 2 ou 3 voltas no sentido horário.
Em seguida, faremos uma volta no sentido anti-horário. E para finalizar, mais uma volta no sentido horário. Então, com esses três passos, realizamos um nó cirúrgico para qualquer tipo de ponto. Quando se fala, então, sobre tipos de técnicas de sutura, elas são classificadas como suturas isoladas e contínuas. Dentre as suturas isoladas, nós temos pontos simples, em X, em U, ponto em 8, donate, cocheiro vertical, cocheiro horizontal, pontos com ancoragem em dentes. Existe uma gama, uma grande variedade de técnicas de sutura. Já nas técnicas de sutura contínua, iremos abordar basicamente hoje pontos simples, contínuos, e aquela sutura contínua festonada, também conhecida como ancorada. Essas são as duas principais. Mas existem ainda outras, como a grega ou contínua em U, temos os pontos com ancoragem em dentes, e a intradérmica, que a gente usa muito para a pele, com incisões em face, por exemplo, para que a gente tenha uma cicatriz o mais estética possível. Bom, qual sutura indicar? Qual técnica de sutura é mais apropriada para cada caso? Nessa tabela a gente classifica, então, de novo a gente divide entre suturas isoladas e contínuas, mas a gente mostra a finalidade desses pontos. Por exemplo, a sutura simples, ela é importante para a coaptação do retalho. Já em formato de U, ela terá uma função maior para a sustentação. E a sutura em X é perfeita para alvéolos pós-extração, que vai ajudar para a retenção de coágulo. Já a sutura Donati, ela é importante para a cooptação e sustentação também, e a Cochoeiro é muito usada em periodontia, aquela cirurgia de aumento de coroa clínica, por exemplo. Ela vai ter a função de sustentação e reposicionamento, tá? Que é muito importante em técnicas de aumento de coroa clínica. Falando das suturas contínuas, a sutura simples contínua ela é importante para a cooptação, a festonada também para a cooptação. E a intradérmica, além dessa função de cooptação, teremos a estética. O que eu posso ressaltar aqui sobre a sutura contínua festonada é que ela vai conseguir posicionar melhor o retalho. E para fazer uma hemostasia, ajuda muito em alguns tipos de acesso. Aqui vocês podem ver, então, a realização de uma sutura simples, né, uma sutura isolada simples. Vocês estão vendo, então, a agulha passando por um dos lados da ferida cirúrgica, ela já cai do outro lado da ferida. Para quem não conseguir, pode até pegar a agulha no meio da linha de incisão e entrar novamente. Tá? Uma vez que a gente conseguiu passar a agulha para o outro lado, vamos fazer o nó cirúrgico. Então, temos um ponto isolado simples com a realização de um nó cirúrgico. Lembrando novamente, então, nós damos dois giros para a direita, ou melhor dizendo, no sentido horário. Em seguida, mais um giro no sentido anti-horário. E para finalizar e estabilizar melhor ainda esse nó, a gente faz uma volta no sentido original, horário, para estabilizar esse nó cirúrgico. Então, aqui vocês podem ver a sutura em 8. Ela é muito parecida com a sutura simples. A diferença é que você entra por fora do retalho, sai na ferida cirúrgica, vamos para o outro lado, entrando por fora da ferida, e de novo saímos dentro da ferida cirúrgica. E aí realizamos o nó cirúrgico de forma convencional. Tá? Ela vai conferir esse aspecto, esse formato de 8. Ela é interessante para algumas áreas de extração. A gente consegue estabilizar bem o coágulo, reter o coágulo. Ela tem uma grande indicação em área de extração dentária. Já o ponto em X, o que a gente pode destacar aqui? A melhor forma de ensinar para o aluno realizar o ponto em X, o nome já diz, é um formato de X, mas se você entrar como se fosse uma sequência de duas passadas de um ponto simples, vocês vão acabar finalizando na hora de fechar o nó cirúrgico, vão fechar com o formato de X. Então, são duas passadas em sequência, como se fossem dois pontos simples sequenciais, e ao fechar esse ponto, vai conferir o formato do X. A grande indicação dessa sutura são extrações, são áreas de alvéolo pós-extrações, para ajudar a reter o coágulo. Já a sutura em U, o ponto em U, você entra por fora da ferida, já vai para o outro lado, né, do retalho, e volta ao encontro do sentido inicial. Né? E aí você fecha esse ponto com o nó cirúrgico normal, mais uma vez falando, só que a finalidade dessa sutura é sustentar o retalho. Muitas vezes o bordo da ferida até abre um pouco, mas a ideia é sustentar por baixo esse retalho, tirando a tensão maior naqueles pontos simples que foram dados inicialmente.
Chegamos então agora na vez das suturas contínuas, né? Nós temos as contínuas simples e a contínua festonada. A simples, por exemplo, a gente deve fazê-la como? A gente começa já suturando um ponto inicial e dando o nó cirúrgico. Temos que estabilizar já a sutura com um ponto inicial. Cortamos logo a menor parte ali do fio de sutura e vamos passando a agulha de forma sequencial. O que a gente tem que destacar nessa sutura é o quê? É que ela deve ser sempre iniciada por um lado e os próximos pontos subsequentes daquele mesmo lado. Se começamos por cima e saímos do outro lado da ferida, iremos passando sempre por cima e dando a sequência, ok? E o detalhe na hora de finalizar essa sutura é que como a gente não tem aquela ponta inicial que foi cortada, a gente deve fazer o seguinte, deixar uma alça, né, uma parte mais folgada do fio de sutura e usá-la para fechar esse nó da sutura contínua. Ok? Não tem maiores mistérios, a orientação maior é que essa sutura seja o mais simétrica possível, com boas distâncias e equidistante entre as entradas e saídas da agulha, né, entre a linha de incisão, para ficar uma sutura bem estável. E falando também sobre a sutura contínua festonada, de maneira semelhante, o primeiro ponto deve ser estabilizado, né, um ponto normal com o nó cirúrgico, cortamos a pontinha, né, que ficou sobrando, e aquele fio maior com a agulha, vamos passando, dando uma sequência novamente até o final. A grande diferença aí é qual? É que a cada passada da agulha vai formar uma alça e nós passamos a agulha com o fio por baixo daquela alça. E vamos estabilizando, puxando o fio. Esse festão vai formando em um dos lados do retalho. E vamos de maneira semelhante ao outro ponto contínuo. Deixamos uma pequena alça para ser usada como uma extremidade para a realização do nó cirúrgico. Bom, finalizamos aqui mais um assunto, né, sobre técnicas de sutura, suturas isoladas, suturas contínuas, e logo estaremos com mais vídeos, mais informações, mais dicas e mais casos clínicos para a gente discutir e aprendermos juntos. Grande abraço. Se você gostou deste vídeo, dê um like para que possamos realizar mais vídeos como este. Dê seu comentário e fale quais temas de cirurgia você gosta mais. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nosso conteúdo.